A juíza Rosemeire Fernandes, magistrada da Justiça do Trabalho da Bahia, fala sobre a terceirização, como é que ela é hoje, e o que muda nela a partir da nova lei da terceirização, que está gerando muita polêmica. Olha bem, hoje o que nós temos é a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a número 331, que decorreu de sucessivos julgamentos que envolviam o trabalho terceirizado. Então, só atividades especializadas, atividades meio, por exemplo, numa empresa, a vigilância, a segurança, a limpeza, uma fábrica de determinado produto, ela terceiriza o serviço dela de transporte, de manutenção de seus equipamentos. Então, são chamadas atividades meio. Nas atividades principais, aquela atividade preponderante da empresa, ela tem que contratar os empregados diretamente. Então, essa, em tese, é a regra hoje existente, né? A outra regra é de que a empresa tomadora, porque se beneficia desses serviços, ela responde pelas obrigações descumpridas pela empresa de prestação de serviços, aquela empresa que fornece a mão de obra. Hoje, o que nós temos é isso. Mas eu concordo com o entrevistado quando ele diz que a pretexto de regulamentar a matéria, é certo que a matéria precisa de regulamentação, o projeto 4330, o PL 4330, todavia, amplia, generaliza, chama de atividades inerentes, complementares, ou seja, abre o leque de possibilidade para que qualquer empreendimento contrate o trabalhador em todas as atividades, inclusive naquelas atividades centrais da atividade da empresa. Com essa PL, a PL da terceirização, corre o risco de não termos mais concurso público, é isso? Olha, um dos riscos é o desvirtuamento da regra imposta pela Constituição, que obriga a realização dos concursos públicos. Mas esta já é uma realidade que tende a piorar se o PL continuar como está, né? Que é porque a lei, o PL 4330 prevê a contratação via terceirização ampla, não faz qualquer restrição. Hoje a gente já chega em diversos espaços públicos e já nota o número crescente de terceirizados, e a tendência, sem dúvida, é se agravar isso aí, né? Então você chega nos hospitais, você encontra, como nesse instante estávamos comentando, o maqueiro, são outros trabalhadores, muito além daqueles que normalmente a gente encontraria, como o pessoal de limpeza, da segurança e da vigilância. Esse é um risco, mas além desse há outros, né? E eu gostaria aqui de listar, por exemplo, por que os juízes do trabalho entendem que o PL 4330 precariza, ele fragiliza a classe trabalhadora, ele viola garantias que foram conquistadas ao longo da história, ao longo de várias lutas. O Diese demonstra, por exemplo, que o salário dos terceirizados é 24% menor do que os trabalhadores contratados. E isso não acontece à toa, porque para a empresa prestadora de serviço, o produto dela é a mão de obra. Então, é em cima da exploração da mão de obra em condições mais degradantes que ela vai oferir o seu lucro, né? Quando, na realidade, se esperaria que a terceirização fosse apenas para a especialização, para que a empresa possa concentrar sua energia naquilo que é a sua atividade econômica preponderante, né? E daí, inclusive, o resultado dessa jurisprudência consolidada na súmula 331. Então, no setor bancário, essa diferença salarial é ainda pior, porque também, ainda segundo o Diese, dados do Diese, os terceirizados que estão hoje nos bancos ganham cerca de 1/3 dos bancários. Além disso, porque não são considerados para efeito sindical, de organização sindical, como bancários, eles não recebem PL, auxílio creche, não estão na jornada de 6 horas, né? Então a gente percebe que isso aí já demonstra, já revela realmente o objetivo é tão somente reduzir custos, porque enxerga a mão de obra tão somente como custos. Quer dizer, para o patrão a lei é maravilhosa. Certamente que é, porque além disso tem outras situações que demonstram a precarização da terceirização. Também estatisticamente demonstrado, isso estudos de longos anos, de que nos terceirizados eles são mais alcançados pelos acidentes de trabalho e com eles costumam ser mais graves os acidentes. Isso não é à toa, são empresas de menor porte econômico, de menor emprego de tecnologia, com alta rotatividade, então a mão de obra terceirizada está mais sujeita e sofre efetivamente mais acidentes de trabalho, né? Além disso,
eles também estão mais sujeitos a preconceito no trabalho, por diversas razões, porque já são reconhecidos, inclusive no mundo do trabalho, como uma subclasse de trabalhadores. E você não tem subclasse de seres humanos, não é isso? Outra falácia em torno do PL 4330 é de que o número de empresas vai aumentar. Não vai aumentar. Um outro dado também demonstrado nos processos e ao longo das entidades que contabilizam esses números, eles trabalham em média 3 horas a mais do que o empregado contratado. Ou seja, se ele trabalha 3 horas a mais, eu vou substituir mão de obra contratada regularmente por um terceirizado, eu vou com menos gente fazer mais. Então a tendência, efetivamente, é que o volume de trabalho, de empregos, também caia, né? E, independente disso, vai cair também a massa de consumo, porque se você tem uma massa de trabalhadores ganhando menos, o que também vai ser um tiro no pé para o governo, se essa coisa continuar como está, porque a tendência é a tributação cair, a arrecadação vai cair. Seja porque, nesse instante o trabalhador falou durante a entrevista, 10 anos terceirizado dentro da Caixa Econômica Federal e o seu FGTS não havia sido recolhido, né? O não recolhimento do FGTS é uma prática constante nas contratações de terceirizados. Então, é um prejuízo muito grande. Outra realidade que foi tratada na entrevista, quantos trabalhadores, porque eles permanecem junto ao tomador por anos a fio, e as empresas prestadoras, né? O contratante vai realizando licitações quando é ente público ou não, quando é empresa privada, e eles mantêm ao longo dos anos o trabalhador ali. Entre uma mudança de contrato e outra entre a tomadora e a fornecedora, aquele trabalhador permanece e ele abre mão de férias, de 13º e de tantos outros benefícios para garantir o seu posto de trabalho. Então a terceirização ela é absolutamente precarizante por causa disso, né? É um desmantelamento realmente dos direitos do trabalho. Ano passado nós entrevistamos aqui o secretário de Educação do Estado, Oswaldo Barreto. Sim. E ele nos disse, que eu fiquei surpreso com isso, que somente na área de educação do Estado são mais de 120 empresas terceirizadas. E que muitas dessas empresas, elas mudam as suas razões sociais depois de um problema que houve com o grupo de funcionários, porque atrasou o salário e cria-se uma nova empresa. A pergunta que eu te faço, essa forma de mudança de razão social é uma forma de burlar a lei e até prejudicar ainda mais o funcionário, como a senhora acabou de falar aí, com relação ao trabalhador abrir mão de seus direitos para não ser demitido e continuar exercendo as suas funções com uma nova empresa? Calil, pode ser sim. E isso a gente encontra em centenas de processos, né? Daí os juízes recorrerem à figura da despersonalização da pessoa jurídica. Então a gente, demonstrada a fraude num processo que esteja sendo analisado em concreto, demonstrada a fraude, o juiz vai buscar quem é o responsável pelo pagamento daquele crédito. Mas a gente vê muitas vezes que essas empresas não detêm patrimônio, os sócios desaparecem ou têm laranjas, e quantos processos há na Justiça do Trabalho em que você não consegue executar a sentença, né? E isso é muito grave. E tanto isso é realidade no meio que esse PL 4330 traz um artigo ainda mais perverso. Ele anistia maus empregadores por dívidas contraídas antes da lei que vier a ser editada. Dá o perdão dessas dívidas. Ou seja, para mim é um reconhecimento de que é uma área que realmente já tem uma fiscalização difícil e onde acontecem muitos problemas de descumprimento da regra trabalhista, dos direitos mínimos dos trabalhadores, né? Tem aqui um parágrafo primeiro que eu estava querendo te fazer essa pergunta aqui, da PL 4330. A empresa prestadora de serviços contrata e remunera o trabalho realizado por seus empregados ou subcontrata a outra empresa para a realização desse serviço. Seria a terceirização da terceirização? Exatamente. Outro aspecto tenebroso desse pacote que é o 4330. Ele admite a quarteirização, a quinteirização e na ponta disso está lá um trabalhador degradado. Porque o contrato, ela já autoriza a terceirização em qualquer atividade e, além disso, permite que a contratada subcontrate, né? O que importa, ainda mais agrava essa situação de precarização, de redução de salários, de degradação do ambiente de trabalho. Agora, o principal argumento dos patrões e dos parlamentares favoráveis à nova lei
é que haveria um aumento no número de postos de trabalho, que a senhora já colocou aí, e que não é verdade, né? E a regularização dos trabalhadores terceirizados que já estão no mercado. Esse parágrafo aqui me chamou a atenção. A regularização dos terceirizados que já estão no mercado. Que regularização seria essa e como a senhora avalia isso? Esta é uma boa pergunta, porque vamos pensar que a regra no direito do trabalho é a contratação direta. Aquele que precisa da mão de obra para suas atividades econômicas, contrata o trabalhador para prestar as suas atividades, né? Esta é a regra. Então a gente tem que partir do raciocínio de que terceirização ela é excepcional. Como uma admissão de um instituto de caráter extraordinário e excepcional, a sua aplicação é restrita e deve ser restrita. E por isso que a jurisprudência, as decisões dos tribunais vieram se consolidando no sentido de que apenas em atividades meios, atividade não essencial, é que essa terceirização seria possível, né? Então, o PL 4330, quando fala de regularização, acho que pode significar esta ampliação e regularizar sobre esse manto. Ou então estamos mesmo admitindo que por conta dessa contratação e subcontratação, terceirização e quarteirização, admite-se, como nós juízes do trabalho sabemos, que na ponta nós temos trabalhadores sem carteira assinada, sem férias, sem recolhimento de FGTS, e ao invés disso, a própria lei, como eu disse, traz um dispositivo de anistia. Que é isso? O círculo vicioso vai permanecer, podemos dizer assim na linguagem popular. Ele fica legitimado, isso é ainda pior. Porque antes você tinha uma situação reconhecida juridicamente como irregular. O PL 4330, no meu modo de vista, ele legitima uma situação irregular.